Olá, amigos! Tudo bem? Olha aí! E hoje, agora, começando grandezas! Hoje nós vamos começar uma escalada, então, aqui. Vamos começar a trabalhar com grandezas, entender um pouquinho essa ideia aí de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Depois a gente vai para uma questão também entender um pouquinho de medidas, a ideia também do sistema de medidas, que é uma próxima aula nossa. E hoje muito legal. Grandezas. Tá, primeira questão é, você sabe o que é uma grandeza? Você estuda grandeza em física, você estuda grandeza em química e estuda grandezas em matemática. Mas você sabe o que é grandeza? Pois é, gente, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, aquilo que é mensurável. Por exemplo, comprimento. Comprimento é uma grandeza, certo? Altura é uma grandeza, pode ser medida. Área é uma grandeza. Volume é uma grandeza, muito bem. Quantidade de cabelo que tem na cabeça é uma grandeza, exato. Então, tudo que você puder medir, tá? Mensurar, é chamado de grandeza. E quando a gente relaciona grandezas, a gente faz uma relação de grandezas, aí nós temos, então, a ideia de ter grandezas que são diretamente ou inversamente ou não são proporcionais. Nós vamos estudar grandezas também quando a gente trabalhar funções. Funções relacionam grandezas. Mas aqui nós vamos trabalhar com uma coisa muito legal chamada grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Para um primeiro momento, para nós entender um pouquinho o que são grandezas diretamente proporcionais, quer dizer o seguinte: quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Quando uma das grandezas diminui, a outra grandeza também diminui na mesma proporção. Então a gente vai estudar essa ideia então de proporcionalidade. Por exemplo, aqui, dois quadrados. Quadrados sempre são proporcionais, tá? E são diretamente proporcionais. Mas atenção, qual é, tá? Qual é o lado? Quanto mede o lado do quadrado 1? O lado desse quadrado pequeno mede L, enquanto que o lado do quadrado grande mede 2L, tá bem? Só nessa ideia aqui. Agora, se nós fôssemos ver o perímetro, calculando o perímetro deste quadrado menor, nós temos 4L. Perceberam que o lado é L? Aqui ficou o dobro. Então, se o perímetro é 4L, o perímetro vai ser 8L do grande, ou seja, dobrou. Isso por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, lado de um quadrado e perímetro de quadrado são diretamente proporcionais. Então, quando você tiver dois quadrados, você sabe que os lados e o perímetro são diretamente proporcional. Agora, cuidado! O lado e a área não são diretamente proporcionais. Porque, olha só, L, a área do quadrado 1, vamos chamar área 1, é L ao quadrado. Enquanto que a área do quadrado 2 vai ser 4L ao quadrado. Veja que não dobrou, e sim quadriplicou. Ou seja, área, tá? Área e lado não são unidades, não são grandezas diretamente proporcional. Tá bem? Assim como área e volume não são diretamente proporcionais, então lado e perímetro são. Então, quando eu tenho duas grandezas, que uma cresce e a outra cresce na mesma proporção, tranquilo, isso você pode dizer que são grandezas diretamente proporcionais. E onde entra isso? Entra isso muito na ideia da relação de regra de 3. Olha aí, regra de 3 aparecendo. Tá bem? Então, toda vez que nós trabalhar com grandezas diretamente ou inversamente proporcional, automaticamente você vai poder calcular através de regra de 3. Por isso que a regra de 3 ela é abundante na hora de resolução de exercícios dentro do Enem. Nós temos aí no Enem, o pessoal diz, 40%, professor, das questões eu resolvo com regra de 3. Sim, resolve, porque a maioria ela vem dentro de uma relação de grandezas, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que é interessante a gente saber disso aqui. Mas para exemplificar um pouquinho mais, eu vou deixar aqui para que, quando eu tenho duas grandezas, x e y, imagine que eu tenho duas grandezas que se relacionam. Se eu pegar o x
e dividir pelo y, eu vou encontrar uma tal constante de proporcionalidade. Está aqui, ó. Constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade nasce quando eu divido o x pelo y. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, chamar de x ou 2L e chamar de y ou L, se eu dividir 2L por L, eu vou encontrar, então, a constante de proporcionalidade. Olha só, 2L dividido por L, simplifica e simplifica, e eu tenho a constante de proporcionalidade igual a 2. Ou seja, esse quadrado grande terá o dobro da medida do quadrado pequeno, desde que as grandezas sejam proporcionais. Olha como funciona. O perímetro do primeiro é 4L. Então, se eu multiplicar por 2, eu descubro o perímetro do outro. Ou seja, a nossa constante de proporcionalidade nada mais é do que esse cara aqui. Ainda melhorando essa ideia aqui, eu posso dizer que x é igual ao k, a constante, vezes o y, certo? E aqui eu estou dizendo que o que é o x? 2L não é igual a constante 2 vezes o L? Sim, tá? Então, daqui eu tiro a ideia dessa constante de proporcionalidade, que a gente chama de K. Muito bem, então, quando duas grandezas crescem na mesma proporção, tá? Elas são ditas, então, grandezas diretamente proporcionais. Agora, acontece fenômenos em que quando uma cresce, a outra diminui. Por exemplo, velocidade e o tempo gasto para um determinado percurso. Tá? Então, daqui até minha cidade, são 60 quilômetros. Tá? Então, daqui até minha cidade, 60 quilômetros. Perfeito. Se eu vier a 60 quilômetros constante no velocímetro, eu levo 1 hora para fazer esse trajeto. Agora, se eu acelerar, se eu vier a mais de 60 km por hora, não vai aumentar o tempo, vai diminuir o tempo de viagem. Então, se eu acelero, diminui o tempo que gasto para o mesmo trajeto. Isso, então, por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, velocidade e tempo gasto para um determinado trajeto, inversamente proporcionais, tá? Então, mas atenção, para ser inversamente proporcional, não é porque uma cresce e a outra decresce simplesmente. Uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Se uma aumenta o dobro, a outra fica pela metade. Se uma aumenta o triplo, a outra fica valendo apenas 1/3. Então, elas têm que aumentar e diminuir proporcionalmente. Beleza? Então, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E aí, entra uma coisa muito legal no Enem, e não só no Enem, em matemática no Enem, mas não só em matemática, como caiu ano passado, também caiu em geografia, é a questão de escalas. Escala, gente, são grandezas diretamente proporcionais. Então, toda vez que você trabalhar com a ideia de escala, você vai trabalhar com essa ideia aqui de grandeza sendo diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Só para completar, então, como eu disse aqui que uma cresce e a outra decresce, então é interessante que nós vamos escrever também de forma diferente. Antes, eu dividi o x pelo y para descobrir a constante. Como isso aqui vai ser inverso, então eu multiplico o x pelo y. Se eu multiplicar o x por y, aí eu vou encontrar, então, a constante de proporcionalidade. Beleza? E aqui nós tiramos, então, que o x nada mais é do que a constante dividida pelo y. Tá? Então, nós temos aqui os casos em que ela é diretamente proporcional, aqui na parte de cima, e inversamente proporcional, aqui na parte de baixo. Tá bem? Então, um esqueminha aqui para que a gente entenda um pouquinho essa ideia de diretamente e inversamente. Mas como é que a gente vai fazer na prática? Você não vai compreender simplesmente com um resumo. Então, aqui nós temos um resuminho do que é diretamente e inversamente proporcional. A ideia é a gente aplicar na prática. E aplicando na prática, a gente já pega, então, o exercício do ano passado. Vejam o seguinte, um casal está reformando a cozinha
de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo então as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente, iguais a... Pode voltar para mim aqui, que aqui eu já escrevo aqui no quadro o que está pedindo. Então, deixa eu apagar uma parte aqui. Então, o que pede para nós aí nesse exercício? Primeira coisa, foi feito um desenho, foi deixado um espaço para um refrigerador. Um espaço. Então, vamos colocar aqui. Ó. Vamos dizer que esse aqui seja o espaço onde vai ser colocado o refrigerador. Beleza? O que tem nesse esse espaço? Esse espaço aqui, o desenho desse espaço, ele tem 3,8 centímetros de altura. Então, aqui, 3,8 centímetros. E temos de largura 1,6 centímetros. Beleza? Só que está numa escala de 1 para 50. O que significa isso? Atenção que seja e que aprenda já nessa aula aqui para não cometer erro em nenhum momento mais. 1 para 50 significa que cada 1 centímetro neste desenho equivale a 50 centímetros no real. Beleza? Com licença, tomar um golinho de água. Ok? Então, toda vez que eu tenho, por exemplo aqui, eu tenho 1,6 centímetros, quer dizer que eu tenho que multiplicar esse 1,6 centímetro por 50, para daí a gente saber quantos metros terá. Bom, 1,6 vezes 50, tá? Vai dar 80 centímetros. 80 centímetros, tá? 3,8 vezes 50. Tá? Então, nós vamos pegar, vai dar 1,9, vai dar 190 centímetros. Tá? 190 centímetros. Beleza. Joia, então que espaço realmente nós temos para colocar esse refrigerador? Nós temos 80 centímetros de largura e 1,90 de altura. Porém, agora vem a pegadinha do Enem. Todo o Enem tem a sua pegadinha. Tá? Toda questão ele dá um jeitinho. Só que não pode encostar imóvel nem na altura aqui. Então, ele tem que ficar no mínimo 10 centímetros afastado do teto. Então, nós sabemos que do teto aqui tem que tirar 10 centímetros e das laterais aqui eu também tenho que tirar 10 centímetros de cada lateral, tá? Não pode ficar, então. E aqui muita gente cometeu erro também, mas aí foi erro de falta de atenção na hora de ler. Por favor, tá, gente? Se aqui é 1,90 e tu tirou 10, então vai ficar 1,80. Então, altura igual a 1,80 metros. Então, o máximo que pode ser vai ser de 1,80. E a largura? Bom, a largura tem que cuidar, porque a largura, gente, ela tem um lado direito e esquerdo, não pode encostar em nenhum lado, então tem que ficar 10 centímetros cada um, se é 80 vai ficar apenas 60, então vai ficar 0,6 metros, tá? Olhando nas respostas, volta para nós lá a questão, olha só, veja que tem 1,80 e 70, e tem 1,80 e 60. Então, se você não se tocar disso, é um erro, mas aí é um erro apenas de atenção, beleza? Então, essa aí, resposta letra A. Tá? Então, olha só. Então, o que tem a ver isso? Tem a ver que nós acabamos de fazer uma regrinha de 3 aqui.
Regrinha de 3 simples, aparece, a gente às vezes nem nota que está observando isso, a gente nem percebeu dentro desse exercício que nós estávamos usando uma regrinha de 3. Mas sim, nós estávamos, e descobrimos também qual é a constante de proporcionalidade. Eu vou aplicar nesse exercício aqui, apenas para vocês entenderem um pouquinho mais, essa relação aqui da constante de proporcionalidade. Se eu pegar, então, tá aqui, para saber, então eu sei que é 1 para 50, né? Então, 1,6 centímetros, tá? 1,6 centímetros, eu tenho que multiplicar por 50, por quê? Porque a minha relação é assim, 1 para 50, tá aqui, tá? 1 para 50 vai ser a minha constante de proporcionalidade, beleza? Então, eu vou sempre multiplicar por 50, basta multiplicar por 50, e eu vou chegar diretamente já ao resultado. Vejam que nós aplicamos o que a gente viu aqui na aula, a gente aplicou já isso aqui, e isso fica quase que imperceptível. Quando a gente está resolvendo o exercício, a gente às vezes nem se toca que a gente está usando uma parte da matemática que é chamado de relação de grandezas, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá bem? Então, tranquilo. Já fizemos a primeira parte, já entendemos um pouquinho que escala tem a ver com grandezas diretamente proporcional. Vamos para a próxima. Tá? Então tem aqui. Essa outra aqui, interessante, porque ela já está usando uma planta de novo com escala. Usaram até a mesma escala, tá? De 1 para 50. Diz assim, uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. A medida real da área da varanda em metro quadrado é, tá? Beleza? Observe mais um pouquinho o desenho. Ok, pode voltar para mim. Gente, só quer saber da varanda. Quer saber da varanda, então, vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou desenhar a varanda. Tá? Essa aqui é a varanda. Tem 16 metros, 16 centímetros, desculpa, 16 centímetros aqui. Essa altura aqui de 5 centímetros. Aqui mede 18,4 centímetros. 18,4 centímetros. E aqui embaixo também mede 4 centímetros. Beleza. Eu preciso calcular a área, lembrando que a escala é de 1 para 50. Só que agora está pedindo a área, gente. Tá? Está pedindo a área disso aqui. A área é o quê? Bom, retângulo, a gente não precisa nem revisar. Mas retângulos, e aqui dá para a gente dividir em 2 retângulos, ó, é lado vezes base vezes altura, largura vezes comprimento, tá? Então, isso aqui a gente faz a área. Mas lembrando que, primeiramente, eu tenho que transformar isso aqui nas unidades que me interessam. Então, primeira coisa, se aqui mede 18,4 centímetros até lá em cima, eu só vou usar essa partezinha aqui, ó. Tirando 5 centímetros, vai ficar 13,4 centímetros. Por favor, gente, não queiram transformar usando 1 para 50 depois de calculada a área. Se vocês calcularem a área aqui, ó, vocês calcularem a área em centímetro e depois multiplicar por 50, não dá exato. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Lado e área não são grandezas diretamente proporcionais. Então, primeiro tem que transformar isso aqui em metros, calcular a área, daí aí funciona. Senão, não funciona. Como a gente sabe que cada 1 centímetro dá 50 centímetros, então eu posso refazer essas medidas aqui. Eu vou fazer os dois retângulos agora separados, ó. Então, baita desenho, né? Tá? Uma maravilha aqui. Então, vamos desenhar esses dois retângulos aqui.
Primeiramente, se aqui mede 16 centímetros, 16 vezes 50, vai dar 5, vai dar 800, que vai dar 8 metros. Então, aqui deu 8 metros. Aqui, 5 centímetros, é sempre a metade, tá? É sempre a metade desse K que vai dar. Ó. Então, isso aqui era 16, virou 8 metros. Aqui é 5 centímetros vezes 50, vai dar 2,5 metros. Aqui, bom, aqui são 13,4. Então, vai ser 6,7, né? 6,5 dá 13, 6,7. Muito bem, 6,7 metros, enquanto que aqui a base vai ser 2 metros. Bem? Então, agora, simplesmente, basta fazer a área. Vejam que eu fiz a primeira transformação antes, porque se eu fizer depois, multiplicar por 50, não vai dar certo, porque não são diretamente proporcionais, certo? Então, vamos lá. 8 por 2,5. Lembra que eu falei para vocês que ia revisar as operações? Então, aqui vai ser revisar. Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer a multiplicação, geralmente eu coloco o que tem mais algarismos, não o maior número, que tem mais algarismos na parte de cima, tá? Fica mais fácil, ó. 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, 4, vai 4, 16 e 4, 20. Então, aqui deu 20. Então, quanto nós temos aqui? 20 metros quadrados. Agora basta fazer essa parte de baixo aqui. Mesma coisa, 6,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Tá? Então ficou 13,4. Por quê? 2 vezes 7,5 ia dar na mesma coisa aqui que dá 13,4. Muito bem. 13,4 metros quadrados. Agora ficou simples. Basta somar os dois, né? 20 mais 13,4, 4, 3, 3. Então, resposta, 33,4 metros quadrados. Joia? Então, dentro dessa primeira parte, vocês viram que são grandezas diretamente proporcionais. E sendo grandezas diretamente proporcionais, fica fácil aí da gente trabalhar e chegar aí numa resolução. Joia? Muito bem. Vocês viram que, de certa forma, eu apliquei aqui uma regra de 3, tá? E a regra de 3, ela é importantíssima, então, como vocês viram, para que a gente resolva exercícios de todos os jeitos da matemática. Por quê? Porque quando você conhece 3, tá? E falta um, por isso é chamado regra de 3, você conhece 3 resultados, aí a gente encontra o outro. Claro que existe regra de 3 simples, que é essa que a gente vai trabalhar agora, e regra de 3 composta, tá? A regra de 3 simples é quando a gente tem duas grandezas envolvidas nessa comparação. E a regra de 3 composta é quando a gente tem mais de duas grandezas envolvidas. Mas o procedimento é como para resolver uma regrinha de 3. Então, geralmente, a pessoa, cada um faz de um jeito, tá? Mas o que eu aconselho sempre a falar para vocês é o seguinte. Quando são diretamente proporcionais, a gente multiplica em x. Quando são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. Tudo bem? Então, vamos lá. O que foi feito agora foi dito que centímetros, então aqui eu tenho uma relação aqui para saber quanto que eu tenho daquele 1 para 50, que foi colocado antes, ó, 1 para 50. Isso aqui é uma escala, ó. Cada 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Então eu consigo montar assim, ó, 1 equivale a 50. E aqui eu coloco a quantidade que eu tenho em centímetros e ele vai me dizer quanto que é no real. De que forma? Antes, por exemplo, nós tínhamos que transformar 16. Então, 16 centímetros no real, no desenho, equivale a quantos metros? Então, aqui estaria o nosso X, estaria o nosso ponto de interrogação. Primeira pergunta. Se eu aumentar a quantidade aqui de centímetros no desenho, o que vai acontecer no real? Vai dizer, professor, aumenta também. Bom, então se aumenta, e eu fiz flechinha para baixo,
e aqui aumenta também, então é diretamente proporcional. E vocês simplesmente vão multiplicar cruzado, beleza? Então vai ficar assim, em vez de chamar de y, eu vou chamar de x aqui. Então, para resolver isso aqui, vai ficar 1 vez o x e 16 vezes 50. 16 vezes 50. E o x que nós temos aqui, então, a gente já calculou, deu 800, o quê? Centímetros, que é a mesma coisa que 8 metros. Então, isso aqui é uma regra de 3 de maneira simples, diretamente proporcional. E quando que eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional? Bom, vamos pensar aqui na velocidade e no tempo. Falei para vocês, então, que eu levei 60 minutos para fazer o trajeto aqui. Tá? Então, eu tenho 60 km por hora, então vamos colocar velocidade e vamos colocar tempo. Então, eu fiz 60, velocidade vamos pôr em km por hora, e o tempo em hora. Então, eu fiz 60 em 1 hora. Beleza? Então, 60 km por hora, levei 1 hora para fazer o trajeto. E se eu for para 100 km por hora? O que vai acontecer com o tempo? Bom, e aqui que vem a questão, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a velocidade tua aumentou a velocidade. O que acontece com o tempo? Ele aumenta também? Bom, se aumentou a velocidade para fazer o mesmo trajeto, não, vai diminuir. Então vejam que as setas ficaram invertidas. Se as setas ficaram invertidas, é porque eu tenho o quê? Uma regra de 3 inversa, tá? Uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, em vez de eu multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em linha, tá? Beleza? Então, vai ficar 60 vezes 1, 100 vezes x. Resolvendo isso, vai ficar assim. 100x igual a 60 vezes 1. X vai ser igual a 60 dividido por 100. X vai ser igual a 6 dividido por 6, C, por 10, vai ficar igual a 0,6 hora. Atenção! 0,6 horas. Quer dizer que deu menos que 1 hora. Mas você sabe transformar 0,6 hora em minutos agora? Bom, para transformar 0,6 horas em minuto, opa, eu vou ter que transformar também, porque se tiver em minuto a resposta, bom, nós sabemos que vai dar outra regra de 3. De que maneira? Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se eu tenho 0,6 hora, gente, não é 6 minutos e nem 60 minutos, é x minutos. Só que agora, se eu diminuo a quantidade de hora, diminui a quantidade de minutos. Como eu sei que são diretamente proporcionais, agora é só você resolver essa questão aqui, tá? Então, eu tenho x vai ser igual a 60 minutos dividido por 0,6. Que vai dar... vai ser 0,6 vezes 60, tá? 6 vezes 6 dá 36, então aqui vai dar 36 minutos. Vejam que 0,6 horas equivalem a 36 minutos, tá bem? Então, temos aí uma questãozinha aqui que trabalha bastante assim essa relação de regra de 3, e aqui já vimos o que é regra de 3 simples e o que é regra de 3 simples diretamente proporcional e inversamente proporcional. Joia? Uma outra coisa que chama-se muito atenção aqui, já que estamos falando um pouquinho em regra de 3, é a questão da porcentagem. Olha só, porcentagem ou percentual também é uma comparação, gente. Sim, só que a gente vai comparar agora, a gente sempre vai comparar com uma fração em que o denominador é 100. Olha só, de grandezas diretamente proporcional e coisa, eu fui parar onde? Em porcentagem. Porcentagem. Tá? Vamos lá. Porcentagem. E tem esse símbolo aqui, tá? Porcentagem com esse símbolo.
Primeira coisa, o que é porcentagem? Bom, porcentagem é toda vez que você pega, faz uma fração em que o denominador é o 100, tá? Isso é alguma coisa representado a porcentagem. Tranquilo? Eu posso representar como sendo, nesse caso, 23 dividido por 100. Também posso escrever como um decimal, 0,23, tá? Ou ainda posso escrever como taxa, que é 23, usando este símbolo aqui, tá? Então, nós temos aqui uma fração centesimal. Nós temos aqui um número decimal, né, que é um número número decimal, que nós vamos estudar também mais. E por último, nós temos uma coisa aqui que a gente chama aqui de taxa percentual. Taxa percentual. Muito bem. Olha só. Por que eu estou falando de porcentagens? Nós estávamos agora há pouco conversando sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Porque a porcentagem vai ser uma aplicação de grandezas proporcionais, diretamente proporcional. Mas é bom a gente compreender um pouquinho. Então, toda vez que o denominador for 100, você tem aqui, de certa forma, uma taxa percentual. 23 centésimos, também eu posso dizer 23 por 100, ou 23%. Tá? 0,23, que é o número decimal, e 23% já escrito em forma de taxa percentual. Mas assim, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu consigo fazer essa ligação com essa parte aí da regra de 3. Porque o que acontece? Pergunta é, quanto é 20% de 80? Essa é a pergunta. Quanto é 20% de 80? Se eu sei que são grandezas diretamente proporcionais, eu sei que eu tenho o 80 meu valendo 100%. E atenção na hora de montar aqui. Porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor. 80 equivale a 100%. Já o que eu quero saber é quanto que é o 20%. Tá? Então, nesse caso, o meu x vai estar aqui. Como eu sei que se eu diminuo a porcentagem, diminui o tamanho, o valor que está exposto aqui, então eu posso dizer que são diretamente proporcionais. Multiplica esse cruzado. X vezes 100, então vai ficar 100x, igual a 80 vezes 20. Atenção aqui para uma jogada. Ó. 80 vezes 20 dividido por 100. Perceba que eu não multipliquei o 80 ainda. Por quê? Esse 80 corta com o 0, e o 0 do 20 também corta, e ficou só 2 vezes 8, que é 16, e acabamos de resolver quanto que é 20% de 80. Beleza? Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. E tendo isso, então, sabendo um pouquinho disso, fica fácil agora da gente resolver exercícios relacionados, então, a essa parte aqui já do nosso Enem, tá? Pode colocar aí no quadro já essa questãozinha ali. Muito bem. Novamente, o Enem aqui leva em consideração, assim, sempre um texto bem grande, tá? O médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda diária de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 quilos. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 quilo, ele recomendou que ingerissem ao longo de 3 horas seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha
efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou. E aí está dizendo, durou 30 minutos ou menos, entre 35 e 45, 45 e 55, 60 e 70 ou mais que 70, tá? Então, o que aconteceu aí? Pode voltar para mim. Então, primeira coisa, o médico diz assim que você tem que ingerir 40% de água, tá? A mais, tá? 40% de água a mais do que você tenha perdido. Só revendo aqui, ó. Então, você vai perder 1,5 kg, por exemplo, 1 kg de massa corporal, você tem que tomar, então, 1,40 litro, 1,4 no caso, 1,4 litros, beleza? Ok, ao longo dessas 3 horas. Agora, ele tem 1,7. Tá? O que é esse 1,7? 1,7 foi a quantidade que ele tomou de água. Tá? Ele tomou essa quantidade de água, mas eu quero saber o que aconteceu, tá? Quanto que ele perdeu, para a gente saber de quantas horas aí ele fez. Tá? Então, primeiramente, nós temos que descobrir aqui a nossa ideia de quantos quilos ele perdeu. Sim, porque se ele tomou 1,7, e aqui vem uma jogada interessante. Olhem comigo aqui. Ó. X vezes 1,4 vai ser igual a 1,7. Professor, não entendi nada que tu escreveu aí no quadro. Bom, vamos lá. Vamos pensar assim, o que é esse 1,4? 1,4 quer dizer que eu estou acrescentando ao X 40%. Toda vez que você multiplicar um número por 1,4, você aumenta esse valor em 40%. Olha que dica legal. Ó. Então, se eu pegar o x, multiplicar por 1,4, aumento 40%. Se eu multiplicar por 1,5, aumento 50%. Se eu multiplicar por 1,85, eu aumento 85%. Então, sempre que o que passar do 1 é um aumento que vai ficar somado ao x. Então, eu sei que a quantidade de quilos perdido, tá, vezes, ou melhor, mais 40%, vai dar o 1,7 litros de água. Então, com isso aqui, eu vou descobrir quantos quilos foram perdidos. Nesse caso, nós temos o quê? Que x vai ser igual, tá? Lembrando que se 1,4 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x, a quantidade perdida, vai ser 1,7 dividido por 1,4. Tudo bem? Então, nós temos essa ideia aqui. Então, quem é o x? O x está aqui. Ó. Meu x, vamos colocar aqui para a gente entender, quilos perdidos. Tá? Que bom que fosse fácil assim, né? Fosse tranquilo assim. Ok, então já sabemos que isso aqui foi os quilos perdidos. Mas está pedindo quanto tempo leva isso. E aí, quanto tempo que isso aí vai funcionar, no caso? Quanto tempo isso aqui ele usou, tá? Ele usou 1 hora, mais de 1 hora, menos de 1 hora, para ele poder calcular para que ele chegasse a essa quantidade. Professor, tu não vai dividir esse 1,7 vezes 1,4? Ainda não. Eu deixo aqui por enquanto, porque senão vai dar números bem decimais, com bastante vírgula aqui, e aí eu não vou conseguir chegar aí nas quantidades. Só que agora eu vou aplicar uma regra de 3. Que regra de 3? A regra de 3 diz o seguinte, hora, beleza, e quilos perdidos. Tudo bem? O que é hora e quilo perdido? Lembre-se que se eu tenho 1 hora, perde-se quantos quilos? Bom, em 1 hora, perde-se 1,5 quilos. Só que eu tenho quantas horas? Eu tenho... desculpa, foi perdido quantos quilos? Foi perdido 1,7 dividido por 1,4. Nesse caso, eu não vou chamar de x, porque eu já chamei de x lá em cima, eu vou chamar de y aqui. Vejam que se eu aumento a quantidade de hora, aumenta a quantidade de quilos perdidos também. Então, aqui nós temos uma regra de 3 simples. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais.
Nesse caso aqui, agora é só multiplicar cruzado e vamos ficar assim. 1,5y igual a 1 vez 1,7 dividido por 1,4. Tá? Nesse caso, o 1,5 vai passar dividindo. Tá? Então, vai ficar 1,7 dividido por 1,4 vezes 1,5. Tudo bem aqui? Jóia. Então, vamos lá, vamos tentar resolver esse abacaxi. Lembra que eu falei para vocês que eu ia sempre estar resolvendo essas questõezinhas aqui junto? Com vocês fica mais fácil, porque questão de vírgula e tal, o que pode ser? Então, primeira coisa, vamos fazer essa multiplicação aqui embaixo, tá? 1,4 vezes 1,5. Como os dois têm a mesma quantidade de algarismos, tanto faz um o outro. Então, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 1, 7, beleza. Deixa uma casinha e repete o 14, porque é uma vez. Aqui dá 0, aqui vai dar 11, dá 1, e aqui deu 210, tá? Como tem duas casas decimais, vai ficar 2,1. Então, y ficou igual a 1,7 dividido por 2,1. Jogada aqui, galera. Quando você fizer a mesma operação no numerador e denominador, seja de divisão ou multiplicação, tá? Se você multiplicar o numerador e multiplicar o denominador pelo mesmo valor, não altera o resultado. E fica mais fácil você enxergar. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10, e vai ficar 17 dividido por 21. Tudo bem? 17 dividido por 21. Eu não sei quanto que isso vai dar, tá? Mas eu sei que 17 dividido por 21 vai dar um resultado aí. Então, vamos lá. 17, vamos ter que calcular. E aqui vem 17 dividido por 21. Joia! Vamos lá. 17 dividido por 21. Galera, sempre que você for fazer divisão, atenção, toda vez que for fazer divisão, é necessário que você comece dividindo um número maior por um número menor. Tudo bem? Só que o 17 é menor que o 21. Então, não tem jeito. Mas tem sim. Porque quem nos ajuda nessas horas é a Penny, a nossa galinha do além. A galinha do além, lembrem? O que a galinha do além faz? Não. Ela não traz zeros. A galinha do além traz a vírgula. A galinha do além traz a vírgula. E toda vez que a Penny traz a vírgula, aí sim, aí os zeros começam a aparecer do além. E aí começa-se o primeiro zero. 170 dividido por 21. 8. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 8, 16. Blá, blá. Aqui vai ficar 2. Emprestou e aqui zerou. Bom, 0,8 e uns quebradinhos, tá? Eu nem vou para frente, aqui está de bom tamanho já. Então, esse 0,8 é 0,8 horas. 0,8 horas. Então, nós descobrimos que o tempo gasto foi de 0,8 horas. Ai, ai, ai. Só tem um porém. As respostas estão em horas e minutos, tá? Na verdade, as respostas estão só em minutos. Só está em minutos. Então, eu tenho que transformar ainda esse 0,8. Então, novamente, nós vamos para uma outra regra de 3. Ou seja, nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Sabemos e queremos saber 0,8 horas equivale a x minutos. Basta, então, de novo, multiplicar cruzado, ou seja, é só multiplicar o 0,8 pelos 60, e nós vamos saber que o ponto de interrogação é 0,860 é a mesma coisa que 8 vezes 6. E 6 vezes 8 é 48 minutos. E 48 minutos, então, vai ficar ali naquele intervalo entre 45 e 55, resposta letra C dessa questão. Então, veja que é uma questão que envolve um pouquinho mais de tempo, mas isso não quer dizer que você não consiga resolver ela, tá? De maneira prática. Vejam que todas essas questões que a gente fez até agora, eu tirei do Enem. Alguns de vocês até fizeram. Então, para vocês verem que apenas eu estou reunindo o conteúdo agora para a gente fazer uma discussão mais legal, principalmente a questão de porcentagem. Próxima questão aí também que vem do Enem, tá? E aqui já é um pouquinho de geometria espacial,
mas não tem problema, tá? Porque fala um pouquinho de porcentagem e tal, e é interessante para vocês verem que essa é uma questão rápida de ser feita. Porém, a gente, claro, precisa entender, lembrar da fórmula apenas do volume de um cone. Tudo bem? Mas isso é de boa. Vamos ler ela, então. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em forma de cone circular reto, com as medidas do diâmetro e da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Como apresenta a figura? Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto e com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá novos chocolates com medida de raio da base em centímetros igual a... Tá? Pode voltar para mim aqui. Então, nós temos aqui 10 centímetros e temos o raio da base, 4 centímetros. Está escrito 8 centímetros, mas é o diâmetro, tá? Então, aqui nós temos um cone. Joia? E aí, o que acontece? Primeira coisa, gente, o volume de um cone, é dado por π vezes, tá? Então, a gente vai fazer, nós temos que lembrar primeiro assim, o que é o volume de um cone? É 1/3 do volume de um cilindro. E o volume de um cilindro é π vezes área da base, tá? Como ele é 1/3, a gente vai fazer isso aqui. Desculpa, deixa eu tirar esse π aqui, que não tem nada a ver com esse π, é a altura. Então, a altura vezes a área da base dividido por 3 é o volume do cone. Já é? Então, é 1/3. Agora, o que eu vou fazer com essa parte aqui? Primeiro, vamos aplicar essa ideia desse volume aqui. Quanto que é o volume inicial? Bom, o volume inicial eu tenho, a altura é 10. Área da base. Gente, como é que calcula a área de um círculo? A área de um círculo é sempre π raio ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui π vezes 4 ao quadrado. Pronto. π vezes 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Vamos chamar de volume 1, tá? Porque é o volume do nosso primeiro cone aqui. Feito essa parte aqui desse volume 1, então nós temos aí lá, então vai ficar o volume 1, 4 ao quadrado vai dar 16, tá? 16 vezes 10 vai dar 160. Então vai ficar 160 π terços. Esse é o primeiro. Tudo bem? Joia? Então o quê? Centímetros cúbicos. Mas, por favor, entendam que nós queremos fazer uma redução nesse volume. Aqui nós queremos uma redução. E uma redução de quanto? Uma redução de 19%. E aqui vem uma coisa muito legal. Quando você quer fazer uma redução, qualquer número que eu multiplicar por 0,81, eu estou reduzindo 19%. Sim, gente. Olha só, 100% menos 19% vai ficar 81% que eu escrevi em forma de número decimal. Então, sempre que eu multiplicar um número por 0,81, é a mesma coisa que eu diminuir 19% desse número. E eu vou usar isso aqui para resolver. Quem que é o meu x? Meu x é o volume 1. Então, se eu pegar o volume 1, o volume 1 vezes 0,81 vai ser igual ao novo volume que eu quero, que é o volume 2. Só que o volume 1, eu sei, é 160 π dividido por 3, vezes 0,81. Enquanto que o volume 2, eu sei que vai ser quem? A altura, que é a mesma, vezes o π, que é o mesmo, não altera, vezes o raio. Opa, esse raio mudou. Vamos fazer raio ao quadrado. É esse que eu quero saber, tá? Então, exatamente esse raio aqui que eu quero saber. Dividido por 3, porque também é a ideia aqui da divisão por 3. Tranquilo? Então, temos aqui, ó. Então, nós temos aqui essas duas aqui. E quem que vai sobrar para mim calcular? Apenas o raio que eu estou precisando. Joia?
Aqui tem umas particularidades, gente. Por exemplo, esse 3 que está de um lado, com esse 3 também, que é denominador, eu posso simplificar, não precisa fazer nada. Esse π com esse π eu também já posso simplificar. Esse 0 com esse 0 aqui dá para simplificar. Ou seja, é uma conta que você já consegue acelerar um pouquinho. Vai ficar o quê? Vai ficar 16 vezes 0,81 igual a r ao quadrado. Tudo bem? Então, quanto dá isso aqui? Bom, se eu multiplicar 16 por 0,81, r ao quadrado, é claro que essa aqui eu antecipei e fiz, né, para a gente acelerar um pouquinho. Então, nós temos essa aqui, 16 vezes 0,81, não, fechou. Dá para fechar, dá 12,96. 12,96, fechou. R quadrado igual a 12,96. Agora é só fazer a raiz quadrada disso aqui. Então, para conseguir calcular aqui, ó, eu faço a raiz quadrada nos dois lados. Então, o raio vai ser raiz quadrada de 12,96. Tá, mas como calcular a raiz quadrada de 12,96? Vou ensinar uma técnica agora, gente. Vamos aproveitar esse momento final da aula aqui, para a gente aproveitar essa técnica aqui. Olha só, como é que se calcula a raiz de 12,96? Muito simples, gente. Se der que dê exata, não dou certeza que vai dar exata, mas essa aí vai dar exata. Você primeiro simplifica. Tira o penúltimo número, ó, o penúltimo número que é o 9. E olha só, o 6, qual é a raiz quadrada do 6? É exata? Vai dizer, não, professor, a raiz quadrada do 6 não é exata. Então, você coloca ele mesmo aqui. Tudo bem? Ó, se o 6 não tem raiz exata, coloca ele. Agora, o 12. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 12? O número que vezes ele mesmo dá 12? Que seja inteiro? Mais perto possível é o 3. Então, é o 3. Como tem a vírgula, vai ficar 3,6 ou a quantidade do 6 que falta para chegar no 10, ou 3,4. O resultado é 3,6 ou 3,4, tá? Beleza? Então, você vai multiplicar 3,6 vezes 3,6 e vai descobrir que vai dar 12,96. Então, resposta para nós, nesse caso aqui, 3,6 centímetros vai ser o raio da próxima. Por que eu trouxe essa aqui já, adiantando um pouquinho dessa parte? Justamente porque nós temos essa ideia aí justamente a ideia da questão da porcentagem já trabalhando dentro da parte de código. Beleza? Para fechar essa aula aqui, eu só peço para colocar o último slide. Aí que nós vamos trabalhar um pouquinho com raciocínio lógico. De maneira, como eu falei para vocês, toda vez eu quero trazer uma que saia um pouquinho do nosso conteúdo, mas que tenha a ver com o Enem, também caiu na vez passada. Vejam só, cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos, N1, N2, N3, N4, mais o dígito verificador N5. Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto do 0 até o 9, que nem está ali. Para a determinação de N5, primeiramente, multiplica-se ordenadamente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2, respectivamente. Somam-se os resultados e obtém-se o S, tá? S igual, então, a soma de todos eles. Posteriormente, encontra-se o resto da divisão de S por 11, denotando por R esse resto. Dessa forma, N5, então, é a diferença, 11 menos esse resto. Considere o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0, 1, 0, 0. Qual é o dígito verificador N5 dessa agência bancária? Então, o que eles estão dizendo para nós aí? Então, vamos... Olha como é rápida essa questão aí, é uma questão de lógica, tá? Mas é uma questão bem rapidinha. Pode voltar para mim aqui. Então, nós temos aqui N1, N2, N3, N4 e N5, beleza? A agência é 0, 100. O que é para fazer? É para você multiplicar o primeiro por 5, 5 vezes 0, mais
multiplicar o segundo por 4, 4 vezes 1, multiplicar o terceiro por 3, 3 vezes, no caso aqui, 0, e o quarto multiplicar por 2, 2 vezes 0. Tudo bem? Então, daqui nós vamos tirar, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, então tudo ficou 4. Agora, nós vamos pegar esse resultado e dividir por 11. Pegar o 4 e dividir por 11. Mas está dizendo que tem resto. Gente, se tem resto, então eu não vou trabalhar com vírgula. Aqui a pene não trabalha nessa divisão. Como não tem resto, qual é o número que vezes 11 dá um número menor que 4? Só pode ser o 0. 0 vezes 11 dá 0. E sobrou o resto, 4. Pronto. Descobrimos, então, que o resto dessa divisão é 4. Tudo bem? Agora que o resto é 4, nós vamos pegar este 11 e tirar o valor do resto. 11 menos 4 dá 7. E a nossa resposta, então, dessa questão é a letra C, 7. Beleza, gente? Então, toda aula eu trago aí um pouquinho do raciocínio lógico. Lembrando que durante as aulas a gente vai trabalhando com essas duas coisas, matemática básica e também com a parte aí de regra de 3. Valeu, gente? Segunda aula aí, ligadaço.